Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Isso aqui é a nossa segunda palestra sobre o grego bíblico. E já passo aqui ao compartilhamento de tela para você. Esse material, ele é um material que ele vai facilitar bastante a sua alfabetização. Literalmente, alfabetização. Para uma visão panorâmica do alfabeto grego, disponibilizamos adiante uma tabela com as letras maiúsculas e minúsculas, pronúncia e transliteração. Aqui você tem a letra maiúscula e ela minúscula. Vamos lá. Vou melhorar aqui para você dar uma olhada. Primeira delas, alfa. A com em altar. Como se faz a transliteração dela? Ela é a letra A no português. Segundo, nós temos aqui a letra beta. Você tem ela maiúscula e minúscula. Beta como em bela. A transliteração vai para a letra B. Depois nós vamos entrar no detalhe, tá bem? Aqui é só uma primeira visão. Aí vem a letra gama, forma maiúscula e minúscula. É G, como em gato. É um G que ele é bem forte, tá bem? Ó, pronúncia forte. Gato. G. Aqui a letra delta, como em data. A sua grafia em letra maiúscula e em letra minúscula, transliterado para a letra D. Agora, a letra epsilon. Epsilon e como em ema. Portanto, você está percebendo que a pronúncia dela não é E de epsilon. A pronúncia é E de ema. Aqui, a letra zeta. E na hora da pronúncia, a pronúncia erasmiana é zeta. Onde você está vendo aqui SD, vira zeta. Na pronúncia do grego clássico, é um SD. Então, SD com em desde. Porque, na verdade, no grego não existe a letra Z em si. Você tem o pronúncia. Agora, a letra eta. Agora sim. E como em café. Veja só que aqui em cima nós temos o epsilon. Na hora de pronunciar aqui, eu pronuncio como se fosse E, mas aí não é um E, é um I de ema. Epsilon tem pronúncia de I. Qual que tem pronúncia de E? O eta. Parece um H? Parece um H. Parece um N? Parece um N. Mas não é nem H e nem N. É a letra eta. E a pronúncia é igual em café. Depois, nós temos aqui a theta. Você está lendo aqui teta e a pronúncia se aproxima do theta, tá bem? Esse TH que você está vendo aqui é como em ding, verbo pensar em inglês. Sabe que o TH no inglês tem a pronúncia da nossa letra D, né? Ding ou sing. Por isso, seta. O iota é um I mesmo, tá vendo? Um I, só que não tem o pingo. É um iota, mas não tem um pingo. I como em mina. Aqui a letra capa como em carina ou capa. Transliterado para a nossa letra C, tá bem? Já que ela, na hora de fazer o restabelecimento da letra K, ela mantém o mesmo valor da letra C. Lambda, parece o delta, você lembra?
aqui em cima, ó, deixa eu mostrar o delta aqui, ó. Você, ó, delta, só que ele é fechado. E quando chega aqui embaixo, nós temos lambda, parece um delta, só que não está fechado. E o lambda minúsculo também está logo ao lado, L como em luz, transliterado para a letra L. Não se preocupe se você está achando um pouco rápido, você vai ter que fazer esse exercício sozinho muitas vezes. Muito da sua perícia como autodidata e intuitiva tem que entrar aqui em ação, do contrário você não vai conseguir ter o domínio necessário para o aprendizado do grego, bem? Mas nós vamos entrar aqui depois, letra por letra. Temos aqui a letra Mi, tá bem? Que é o M, como em microfone, transliterado para a letra M. E depois a letra Ni, como em nada. Agora perceba que no maiúsculo, o N a gente reconhece imediatamente, mas a letra minúscula aparece um V. E você não pode confundir, porque não é um V, é um N, tá bem? É o Ni de nada. Aqui você tem a letra Xi. Esse Xi, ele corresponde ao nosso X, mas não é um X sozinho. Ele é um X KSI, como em táxi, bem? Táxi, Xi. Ômicron, que é a letra O, não é a letra O, tá bem? É a letra O, como em ovo, ômicron, minúsculo, maiúsculo e minúsculo. Aqui a letra Pi. Essa letra Pi, você vai lembrar lá da matemática, né? O valor de Pi. E P como em pilha. Então, transliterado é a nossa letra P. Agora, Rho. Não é Rho, tá bem? Como em carro. É Rho, como em caro. Parece a letra P, né? Se você olhar bem aqui, no maiúsculo, um P maiúsculo. No minúsculo, um P minúsculo. Mas não é a letra P. A letra P está em cima, na linha de cima. Está aqui, ó. É o Pi, na letra de cima. Pi, P. Nós estamos na parte de baixo, ó. Rho. Parece um P, é um P, mas a pronúncia é R. Não R de carro, mas R de caro. Portanto, é um Rho. Agora, a letra sigma. Essa letra sigma, ela tem uma peculiaridade. Bem, aqui está o formato dela maiúsculo, está o formato dela aqui minúsculo e o formato dela aqui minúsculo de novo. Sigma. SS, como em passagem. Embora você esteja vendo aqui, ó, um S, é um SS. Qual que é a peculiaridade dela? Quando estiver no começo da palavra ou no meio, é neste formato aqui. Parece a letra O, mas não é a letra O, é o S. Quando estiver no fim da palavra, é nesse formato aqui, parecendo um S mesmo, só que não fica todo em cima da linha. Fica uma parte em cima da linha e uma parte embaixo da linha. Agora, a letra tal. Dá para lembrar bem, porque é o T maiúsculo e o T minúsculo, letra tal, como em tatu, mas nunca como em time. Por que tatu e não time? Porque não chia, não tem chiado nenhum. É duro, tá bem? Ó. Tatu, duro. Aqui tem time ou tia. Você não faz chiado nenhum. É um T duro. Agora nós temos a letra Y. Às vezes as pessoas confundem, né? Qual a diferença entre epsilon e y? Bem,
O epsilon é o E. E o Y? Bom, o Y, da hora de pronunciar, você vai ter essa alternativa aqui, pronunciar com U ou com Y. Esse Y, como se fosse em Müller. Müller, por que Müller? Porque você pronuncia o I-U, Müller. Aí coloca a antiga trema, que já não tem mais na língua portuguesa. Antigamente tinha. Você lembra quando a gente falava linguiça? Então esse linguiça, ó, a gente pronuncia o U, aí colocava a trema em cima. Tirou-se a trema, não tem mais, né? Mas ainda permanece aqui no grego, ó, Y é como em Müller, o U pronunciado com os lábios arredondados, como se fosse meio francês, né? Aqui a letra Fi. Você está lendo P-H-I, pode pensar que é pi, mas não é pi. Vocês lembram que pi está aqui em cima, ó. Vamos voltar aqui, ó. Essa é pi. Essa daqui, embora seja escrito pi, você não vai ler pi, vai ler fi. F, como em filosofia. Esse PH aqui, ele é um F. Agora nós temos que. Esse que é esse CH aqui. Esse CH que entra que como em máquina. Muito conhecida. Essa letra aqui é o Si. Si é só lembrar do pessoal da psicologia, símbolo da psicologia, psi como em psicólogo. Aí você tem aqui PS. É uma letra só, tá? É uma letra só. Tem que sempre ser lembrado que a gente usa duas letras no português por causa da transliteração. Essa coluna aqui é a coluna da transliteração. Agora pode perceber que é uma letra só. Tá vendo aqui, ó? Uma só. Ó, uma letra só. Aí, essa daqui, ômega maiúsculo, ômega minúsculo, O como em sola. O que acontece? Você vai ter divergência entre o pessoal que ensina grego, que nós vamos chamar o ômega de ômega ou de ômega. Você vai ter divergência. Aí nós fomos aonde? Nós fomos de A a Z, só que não tem a letra Z. Nós fomos do alfa e o ômega. Você começa a associar quando no Apocalipse o Senhor Jesus ele diz: Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Senhor Jesus está de ponta a ponta sendo representado pelo alfabeto grego. A seguir, uma tabela com os ditongos e as suas respectivas pronúncias. Ditongo, como você sabe, é o encontro de duas vogais. Ditongo, dois tons. Ditongos, letras maiúsculas e minúsculas. Aqui você tem ai, 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 como em pai. Essa é a pronúncia. Achei esse alfa e esse iota, é um ditongo, e eu terei que pronunciar os dois juntos. Ai. Aqui nós temos ao. Ao, como em mal. Está vendo aqui? Ao, como em mal. Oi, como em jiboia. Portanto, oi. Oi, como em jiboia. Aqui, eu. Olha só. Aqui em cima, ao. Aqui embaixo, eu. Ao normal, mal. E aqui, eu, como em véu. Nesse caso, o nosso epsilon ele está ganhando como se fosse uma espécie de acento, está ficando mais forte, ó. El, véu,
ou U, como em luva. Nesse caso, não se pronuncia ou, pronuncia-se apenas U. É como se tivesse U e U, mas não tem U e U. Você tem OU. Achou esses dois juntos, você vai pronunciar apenas com luva. É que você vai dar uma força, tá bem? Para esse U que você está falando aqui. Até aqui adotamos o mesmo esquema apresentado na maioria dos métodos de grego antigo. Vamos aqui para seu melhor aproveitamento. Porque a familiarização, deixa eu ver, aprende. Deixa eu dar uma avançada aqui no nosso material. Como eu disse anteriormente, você vai ter que procurar bastante aí um momento para você estudar só o grego. Aqui é uma iniciação, uma espécie de letramento de alfabetização. Esse ponto interessa bastante. Letras isográficas. 1/3 do alfabeto grego é composto por letras isográficas. Classificaremos, para fins deste curso, as letras isográficas como sendo aquelas que apresentam a escrita e a pronúncia muito semelhantes ao alfabeto da língua portuguesa. São 8 letras. Ao invés da gente seguir aqui o método, tá? De alfa a ômega, nós vamos aqui fazer ajuntamento das letras. Quer dizer, aquelas letras que você escreve semelhante ao que está no português e pronuncia semelhante ao que está no português, são chamadas de isográficas. São 8 delas. Agora nós vamos para as particularidades, que é a nossa proposta para você. Tá bem? Então vamos lá. Veja só, 8 delas. Alfa, beta, epsilon, iota, kappa, mi, ômicron e tal. Faça o possível para você memorizar o nome das letras e o desenho que ela segue. Faça o possível. Você gastando em torno de meia hora diariamente, em questão assim de 2 semanas, você já tem o domínio do alfabeto. Analisando essas letras, podemos considerar que você já está em vantagem no aprendizado, pois sabe pelo menos 1/3 do alfabeto grego, uma vez que estas letras gregas são muito semelhantes ao alfabeto português, tanto na escrita quanto na pronúncia. Agora vamos analisar cada uma delas, perpassando suas características e peculiaridades, marcantes ou não, no que diz respeito à escrita e à pronúncia, bem como outros aspectos que as envolvem. Traçaremos sempre uma relação de proximidade entre a letra grega e a letra correspondente do alfabeto português. Vejamos então. Alfa. A letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e corresponde à primeira letra do alfabeto português. Ou seja, a letra alfa é igual à letra A. Observe como a grafia da letra alfa é semelhante à letra A, ainda mais se considerar sua escrita cursiva. Observe a letra A cursiva e a letra alfa minúscula. Esta letra aqui é o A em português. Essa letra aqui é o alfa em grego. A letra alfa faz parte das 7 vogais do grego clássico. Existem situações aqui, inclusive é importante eu fazer aqui uma correção, né? Na correção estava falando de 8 letras, né? De 8 vogais, e são 7. Então a letra alfa faz parte das 7 vogais do grego clássico. Existem situações em que será pronunciada de forma breve, como em casa, ou de forma longa, como em mar. Por enquanto, é necessário saber que ela será longa quando receber acento, o qual
pode ser grafado como um tio ou um acento circunflexo. Como você vê aqui, esse tio, ele vai deixar ela longa, como em mar. Ou pode ser um acento circunflexo, tá bem? Mesma coisa, vai ficar longa da mesma maneira. Outro aspecto que precisa ser mencionado é a questão do iota. Aqui está. O iota é o correspondente à letra I de nosso idioma. Você observará muitas vezes que ele pode acompanhar a letra alfa nos seguintes modos. Aqui você tem o alfa, embaixo você tem o iota. Alfa minúsculo com iota subscrito. Subscrito é porque está escrito embaixo, tá bem? E você tem aqui o alfa maiúsculo com o iota adscrito, isso é, escrito do lado direito. Aqui está. Letra minúscula com o iota embaixo, letra maiúscula com o iota ao lado. Nos dois casos, o iota é levemente pronunciado. Antes de continuarmos, é importante esclarecer a respeito de sinais que acompanham as palavras gregas iniciadas por vogais. Esses sinais são chamados de aspiração ou de espíritos. Todas as palavras gregas que iniciam por vogal ou ditongo recebem sinal de aspiração. A gente chama de espírito, tá bem? Aí vai do seu de qual orientação de estudo você vai seguir. Alguns autores preferem chamar de aspiração e outros de espírito. A ideia é de que você tem uma respiração junto, tá bom? Agora existe uma outra explicação mais clássica de que a palavra está sendo animada por um espírito. Ela tem vida própria, tá bem? Veja só, nós temos aqui a palavra ágape. Então, a palavra ágape, aqui está o alfa, em cima dela existe o espírito. A palavra ágape, que se pronuncia agape, está vendo aqui? Teve até uma polêmica um tempo atrás, justamente sobre a pronúncia da palavra ágape. Ágape, agape, agapé, para você ver como não está resolvido terminantemente. Depende da sua escola de orientação de grego. Então, aqui se pronuncia agape e significa amor. Demonstra o sinal de aspiração na letra alfa inicial. Olha aqui, em cima da letra A, você tem o espírito. Existem dois tipos de aspirações, ou espírito. A aspiração branda, que não afeta a pronúncia, como no exemplo da palavra agape, e a aspiração rude, que acrescenta à vogal um som equivalente ao R da língua portuguesa. Por exemplo, aqui nós temos o nosso ômicron. Em cima do ômicron, você tem um espírito. Agora, o que acontece? Deixa eu ver se eu aumento aqui só para chamar a sua atenção. Acho que está bom o tamanho, né? Dá para você enxergar bem. Em cima desse ômicron que nós temos aqui, tem um espírito. Em cima desse alfa que tem aqui, nós temos um espírito também. Perceba que esse espírito, ele parece uma vírgula. E esse daqui, ele já é uma vírgula invertida. Parece uma aspas. Abre aspas, fecha aspas. Quando aparecer uma vírgula em cima da vogal, ele é uma aspiração branda. Significa que ele só está ali, mas ele não se pronuncia. Ele está animando a palavra, mas ele não se pronuncia. Quando vem aqui, parecendo um abre aspas, né? Ele está invertido. Aí sim, deixa eu diminuir o texto para você ler. Vamos supor que fosse uma pronúncia branda, que eu desconsiderasse a existência dele. Eu falaria o quê? Odós. Pronto, falei odós.
Mas, como ele é um espírito rude, se pronuncia Rhodos, e significa caminho. Observe o sinal de aspiração rude na vogal. Opa, passei muito. Na vogal inicial, Ró. Por exemplo, você pega o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, aí está lá, en arque en ho logos. Aí você vai procurar onde que está esse H, ho logos. Você tem um ômicron ali, e esse ômicron ele está solitário. Não, ele não está solitário. Ele tem um espírito rude em cima dele, uma aspiração rude, ou seja, uma espécie de H, ho logos. Quando a palavra iniciar por ditongo, o sinal de aspiração é colocado sobre a segunda vogal. Por exemplo, você tem aqui, ó, Uranos. Uranus, pode ver que tem um ômicron aqui, mas esse ômicron não está sendo pronunciado. Ele está assim. Por que ele está sendo pronunciado? Porque eu estou forçando o Y que eu tenho aqui, ó, com uma aspiração rude em cima dele. Por isso, Uranus, que significa céu. Verifique que o sinal de aspiração recai sobre a segunda vogal. O Y aqui é que está sendo respirado em cima dele. Ó. Agora o espírito está respirando em cima da segunda vogal e não da primeira vogal. O Y, U. No caso da palavra iniciar com a letra maiúscula, o sinal de aspiração será colocado antes da mesma. Por exemplo, olha aqui, olha. Tá vendo? Você tem Israel. Israel, olha o espírito aqui antes, já que é o nome de uma pessoa, o nome de um país, o nome de uma região. Então, Israel. Opa, voltando aqui. Israel, lê-se. Verifique no começo da palavra o sinal de aspiração branda, do lado esquerdo do iota maiúsculo. Tá bem aqui, ó. Um iota maiúsculo, o sinal de aspiração bem do lado dele e é brando. Quer dizer, não é Israel, é Israel. E por quê? Parece uma vírgula. Lembre-se disso. Parece uma vírgula, é uma espécie de é uma aspiração branda. Se é a vírgula invertido, quer dizer, abre aspas na língua portuguesa, é como se fosse um H sendo colocado igual em ronda, né? Das 7 vogais que o alfabeto grego possui, o Y é a única que sempre receberá o sinal de aspiração rude. As outras poderão receber tanto o sinal de aspiração branda quanto o de aspiração rude. Está vendo aqui, ó, que é um Y minúsculo, um Y maiúsculo. Aqui em cima é um Y minúsculo e o espírito que está em cima dele é rude, é brando. Por fim, ainda quanto ao sinal de aspiração, podemos esclarecer que quando uma palavra inicia com a letra ro, né, ou ro, sempre recebe o sinal de aspiração rude. Por exemplo, Rubem é o nome próprio de Rubem, lê-se Rubem. Rabi, lê-se Rabi, que significa rabino, mestre. No primeiro exemplo, observe o sinal de aspiração rude ao lado da letra Rho, maiúscula. No segundo, o sinal está sobre a letra Rho, minúscula. Letra beta. A letra beta é a segunda do alfabeto grego e corresponde à segunda letra do alfabeto português, isto é, ao B. Observe a semelhança entre a letra grega B, né, a beta, e o B do nosso idioma. Quando se olha a letra beta em grego, é quase que automático associar sua escrita e respectiva pronúncia à letra B de nosso alfabeto, seja ela escrita em maiúscula ou minúscula. Portanto, ela é muito fácil de memorizar
tanto na grafia quanto na pronúncia. Seu som será sempre B, como em bela. Epsilon. A letra epsilon é a quinta letra na sequência lógica do alfabeto grego e corresponde à quinta letra do alfabeto português, isto é, a letra E. Sua semelhança com a letra E de nosso alfabeto também não deixa dúvida na hora da leitura em grego. Cabe relembrar que, embora sua pronúncia seja igual à letra E do nosso alfabeto, trata-se de um E pronunciado de forma breve, como em ema. Iota. A letra iota é a nona letra do alfabeto grego, como é a letra I no alfabeto português. O iota é uma das letras em que as semelhanças de escrita e pronúncia são muito evidentes entre os dois alfabetos. A pronúncia do iota pode ser breve, como em vida, ou ainda longo, como em mina. Como o iota é uma vogal, ela recebe os sinais de aspiração. Veja os exemplos de sinal de aspiração rude e branda. Aqui, rude. Hieron. Pronuncia-se hieron. Olha o espírito aqui, como se tivesse um abre aspas, né? Uma espécie de vírgula, vírgula invertida. E significa templo. Quando a gente fala de hierarquia, né? A gente lembra de hierarquia, vem da onde? Hieron. O que é o hieron? É aquilo que é sagrado, ou melhor, que é o templo, que é santuário. Observe o sinal de aspiração rude na mesma palavra, mas dessa vez iniciando com minúscula. Agora está em cima da letra e não ao lado da letra, porque aqui é minúsculo. Agora um exemplo com o sinal de aspiração branda, iniciando a palavra com as letras maiúsculas e minúsculas. Isquiros. Isquiros. Pronuncia-se isquiros e significa forte, poderoso. Letra K. A letra K é a 10ª letra do alfabeto grego e corresponde à letra K, a 11ª do alfabeto português. O Acordo Ortográfico de 1990 entre os países de língua portuguesa resgatou a letra K no alfabeto português, sem, contudo, restaurar o seu uso prévio, que continuará restrito às abreviaturas, às palavras com origem estrangeira e seus derivados, por exemplo, quilômetro, karatê, kantiano. Portanto, é mais interessante associar a letra K à pronúncia de C mais A, K, como em casa. Mi. A letra Mi é a 12ª letra do alfabeto grego e corresponde à 13ª letra do alfabeto português, ou seja, M. Observando a letra Mi, pode-se verificar sua semelhança com a letra M de forma clara. Ainda escrita com a letra minúscula, também será fácil de associar o Mi com a letra M. O som da pronúncia de Mi é equivalente a M, como em microfone e mito. Ômicron. O ômicron é a 15ª letra do alfabeto grego e corresponde à 15ª letra do alfabeto português. Sua semelhança com a letra O é indiscutível, porém o seu som, do ponto de vista fonético, sempre será breve e fechado, como por exemplo em fogo. O ômicron é uma vogal, portanto, recebe os sinais de aspiração. Nos exemplos abaixo, vamos acrescentar mais informações, além daquelas já vistas na vogal alfa. Veja os exemplos de sinal de aspiração rude e branda. Rodós pronuncia-se rodós e significa estrada, caminho. Observe o sinal de aspiração rude na mesma palavra, mas dessa vez iniciando com minúscula. Lembre-se, aspiração rude é como se fosse uma espécie de apóstrofo, tá bem? Aqui em cima da letra, aqui ao lado da letra. Agora, um exemplo com o sinal de aspiração branda, iniciando a palavra com letras maiúsculas e minúsculas.
oligos. Oligos, não é oligos, é oligos. Isso significa pouco ou pequeno. Lembra de oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos, né? Tal. O tal é a 19ª letra do alfabeto grego e tem sua correspondência com a 20ª letra do alfabeto português, o T. Sua pronúncia sempre será como em tatu ou tábua, mas nunca chiado com tio ou time. Falei isso aqui anteriormente, né? Você não chia em cima dela, é dura, tá bem? Com o tal, fechamos o conjunto das letras isográficas, isto é, as letras do alfabeto grego, que têm uma aproximação de semelhança muito perceptível em relação às letras utilizadas no alfabeto da língua portuguesa. Dessa forma, sem muito esforço, o aprendente já é capaz de identificar tais letras em palavras escritas em grego. Contudo, para que haja uma fixação maior das letras isográficas, sugerimos que alguns exercícios sejam feitos antes de se passar para o capítulo das letras isofonéticas. Opa. Aqui está o exercício que é proposto, tá bem? Exercício de aquecimento. Vamos ficar por aqui. Para o exercício de aquecimento, propomos que se tome uma folha pautada à parte ou em um caderno e, antes de realizar os exercícios, copie 5 vezes o alfabeto grego. Em uma linha, escreva as letras maiúsculas e na linha de baixo as minúsculas. Veja este exemplo. Vou aqui ampliar para você o exemplo e vou deixar para você o exercício. Um exercício que você vai ter que fazer mesmo. Deixa eu diminuir aqui. Vai do alfa até o ômega. Veja aquelas letras que você reconhece logo de primeira, como o alfa, o beta, o epsilon, o iota, o mi, o ômicron. E aquelas que você tem mais dificuldade, ó. Vamos supor, essa aqui você tem mais dificuldade. Essa aqui você tem mais dificuldade. Essa você tem mais dificuldade. Então você vai escrevendo e pronunciando, escrevendo e pronunciando, escrevendo e pronunciando, até que você se sinta letrado, tá bem? Aqui é a fase do letramento e da alfabetização. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Daqui a pouco a gente retorna para nós termos aqui a nossa terceira parte das nossas aulas.